Então, indago a vossas excelências. Por que essa escolha de risco é legítima em tantas hipóteses, mas quando a razão de ser é a fé, encontra-se uma resistência? Nesses casos que a pessoa, primeiro que a senhora mencionou, maior, capaz, etc., é claro que a vontade do paciente não pode ser subordinada do médico. Estamos de acordo. As situações são outras, que são os hard cases. E eu indago a senhora pode vender seu rim? A senhora pode vender sua córnea? A senhora pode colocar um anúncio na internet, estou vendendo meu rim, estou vendendo minha córnea. Por que eu faço essa pergunta de colisão radical de direitos fundamentais? Para lhe dizer que o caso não é tão simples quanto aparenta. Porque a senhora não pode vender seu rim. A senhora não pode vender sua córnea. Mesmo a senhora sendo maior, capaz, inteligente, a senhora não pode. Porque há limites legais. Então, nem tudo é disponível quando se fala do corpo. Apenas para me lembrar isso. Respondendo a Vossa Excelência, é porque não há o direito fundamental de gerar lucro a partir da alienação do corpo. Mas eu tenho o direito fundamental de professar a minha crença e de me autodeterminar segundo a crença que eu professo. A primeira vez em que eu participei de um vestibular, eu consegui aprovação na primeira chamada. Aquela aprovação me chamou a atenção, talvez me levando à ilusão de que eu sabia mais do que eu pensava que eu soubesse. Todavia, quando no primeiro dia que eu fui à faculdade, passeando pelo campus, eu pude perceber inúmeros anfiteatros e dentre eles um estava quase que lotado. Interessado pelo conhecimento, para desenvolver os meus conhecimentos, eu adentrei naquele anfiteatro porque a entrada era livre. E ali permaneci durante toda a palestra, que durou mais ou menos 1 hora. E eu saí dali muito decepcionado, porque durante todo aquele período em que me deparei com aqueles ensinamentos, em verdade, eu não entendi nada. É como se eu estivesse participando de uma pregação em outra língua. Eu não havia entendido nada. Aquilo me chamou a atenção e eu resolvi desde então me propor estudar cada vez mais, a humildade para aprender. Eu pude perceber no transcorrer desses anos que o conhecimento nos facilita o caminhar. Então, como advogado, eu pude perceber que não basta para que um advogado seja bom que ele leia. É necessário que ele estude. Mas, além do mais, ele precisa pedir. E não só saber pedir. O advogado precisa saber escrever bem, a fim de que aquilo que ele transcreve numa petição seja de fácil acesso àquele que esteja lendo. E além do mais, um advogado ele precisa também saber expor as suas ideias. Melhor dizendo, o advogado precisa estudar, saber concatenar ideias e saber pedir. O advogado, ele, de certa forma, eu brinco, é um mendigo engravatado. E ontem eu me deparei com uma defesa na Corte Suprema de uma advogada, e eu, como advogado há mais de 35 anos, eu pude perceber a eloquência, a inteligência e, acima de tudo, a calma, o controle das emoções. Esta advogada ali estava participando de uma audiência no Supremo Tribunal Federal, representando os testemunhas de Jeová. E eu desenvolvi todo esse raciocínio até agora para mostrar para vocês o tanto que o conhecimento é importante. A maioria das pessoas não entendem acerca da impossibilidade daquele que se diz comunista, ele também levantar uma bandeira religiosa. Ou ele não entende o que seja comunismo, ou ele, de forma hipócrita, diz aquilo que não pertence ao seu convencimento, à sua convicção.
Por quê? Porque o comunismo nos leva ao poder absoluto do Estado. Busca-se a todo custo destruir a fé em Deus. A fé tem que ser voltada quase que exclusivamente ao Estado. Num Estado absolutista, num Estado comunista, busca-se prevalecer a vontade do coletivo em detrimento dos direitos e garantias do indivíduo. Então é um contrassenso quando alguém se diz comunista e também religioso. Eu estou dizendo tudo isso porque no desenvolver impecável do pensamento desta advogada, representando os testemunhos de Jeová, as testemunhas de Jeová, ela, com bastante eloquência, ela não estava sendo bem entendida pelo ministro Flávio Dino, que abertamente se diz comunista. E nós entendemos a dificuldade dele na compreensão daquilo que ela estava compartilhando. Porque o comunista, ele não entende bem o que seja fé. Porque ele volta a sua atenção exclusivamente para o Estado. Então, meus amigos, penso que é muito importante que nós tenhamos noção acerca daquela bandeira que nós levantamos. Quando nós aqui tentamos conscientizar, levar ao conhecimento das pessoas aquilo que se nos mostra útil, é para que nós possamos, acima de tudo, aprender a caminhar e também ser um guia útil para o nosso semelhante. Nós, aqui, através do nosso trabalho, nós desenvolvemos todo o nosso argumento para que nós respeitemos a liberdade de culto, a crença religiosa. Como cristão, eu não perco a oportunidade de assistir uma pregação de um pastor, a missa, me deparar com uma missa, uma fala de um padre. Eu sempre estou ou me coloco à disposição para assistir, para procurar entender os princípios básicos desta ou daquela religião, porque o conhecimento se nos mostra muito importante. E assim, nós vamos entendendo que todo pensamento, toda instituição religiosa, toda crença religiosa tem muito a nos proporcionar. É verdade que quando nos falta um conhecimento mais profundo em determinada ciência, como o direito, as pessoas têm dificuldade de entender a beleza do encadear das suas ideias. Percebi que ela se mostrou brilhante não por ela ser uma mulher, é porque ela se mostrou competente naquilo que ela estava procurando compartilhar, nas suas ideias que foram expressas de forma fidedignas aos princípios, às teses, aos dogmas daquele pensamento religioso. O advogado precisa estudar, saber pedir e, acima de tudo, explanar bem aquilo que ele pensa. A nossa opinião por si só não basta. Nós precisamos enriquecer o outro através de um conjunto de ideias harmoniosas, sensatas, lógicas, racionais. Isso também não menospreza a fé que se mostra importante no desenvolvimento de toda e qualquer atividade profissional. Eu vou, repito, colocar ao término da minha fala parte da defesa dela perante a Suprema Corte. Ela, além de entender bem, de defender as ideias que ali ela estava proposta a defender, ela também mostrou um controle emocional que fez com que ela mantivesse uma coerência intelectual e respondesse ao ministro Flávio Dino a objeção. Repito, talvez para ele, que se diz comunista, é difícil entender os princípios religiosos de uma crença religiosa. Para muitos deles, a fé é algo desprezível. Como disse um certo intelectual que todos conhecem, a religião é o ópio do povo. Um abraço. Até breve. Vossa Senhoria tem 10 minutos. Eu agradeço, excelentíssimo senhor ministro-presidente. É uma honra me dirigir a Vossa Excelência na condição de presidente desta tribuna.
Senhor ministro Gilmar Mendes, relator deste processo, ministro Barroso também relator, ministra Carmen, por vídeo, demais ministros desta casa, professor Paulo Gonet, procurador-geral da República. Senhor presidente, é com muita honra que venho a esta tribuna numa sessão que, para nós, é histórica, porque versa um caso que é típico de uma Corte Constitucional. Caso típico de uma Suprema Corte, porque envolve a proteção de uma minoria claramente hostilizada, historicamente perseguida, quase que aniquilada no nazismo. Uma minoria religiosa que tem como dogmas sinceros, centrais, posições como não celebrar datas nacionais, não celebrar feriados, não receber sangue, ter um proselitismo insistente e, por isso mesmo, uma minoria não compreendida, não aceita e perseguida. E, como consequência, uma minoria que tem se socorrido das Supremas Cortes pelo mundo, como forma de resguardar o núcleo essencial de sua liberdade religiosa. Em 1950, as testemunhas de Jeová já haviam ganho 150 casos nas Supremas Cortes Estaduais Americanas e já haviam firmado 30 precedentes da Suprema Corte. E cá estamos, no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, trazendo a questão das testemunhas de Jeová, que hoje, senhores ministros, representam 1.800.000 pessoas no Brasil. São 1.800.000 pessoas que professam a crença religiosa da testemunha de Jeová. 1.800.000 pessoas, ministro Dino, que andam com a carteirinha. E elas, então, andavam, ministro Dino, não só com a carteirinha, mas com um parecer plastificado no bolso do saudoso professor Celso Bastos, que dava a elas, sim, o direito não de escolher pelo suicídio. Elas não querem morrer. Isto não é um suicídio. Não há o desejo do resultado morte. Elas desejam viver, mas viver com dignidade. Viver segundo os ditames mais sinceros, mais sensíveis da sua crença religiosa. Elas não querem ter que fazer a escolha trágica entre a sua convicção religiosa ou acesso ao sistema público de saúde. Esta é uma escolha que nenhum outro aderente religioso precisa fazer. Então, por que é que nós imporíamos isso a esta minoria hostilizada que demanda, sim, um acolhimento ainda maior dos tribunais constitucionais que têm acolhido esta demanda? Trago como exemplo Estados Unidos, Espanha, Canadá, Argentina, México, Japão e Inglaterra. Todos eles já reconheceram o que se pede aqui, neste dia histórico, a esta Suprema Corte. Não quero tomar o tempo excessivamente de Vossas Excelências, mas falando um pouco de teoria dos direitos fundamentais, tema que o nosso Procurador-Geral da República e o relator ministro Gilmar Mendes dominam com excelência, mas aqui há algumas peculiaridades no suposto conflito de direitos fundamentais. A primeira peculiaridade: os direitos fundamentais em suposta situação de antagonismo, a vida de um lado e a liberdade religiosa de outro, os titulares são a mesma pessoa. Eu mesma sou a titular de ambos os direitos em situação de antagonismo. E isso impõe ao intérprete um olhar diferenciado. Eu não estou falando de um comportamento individual que atinge a esfera jurídica de um terceiro. Eu não estou falando de uma recusa à vacina, que, muito embora diga respeito apenas a mim, pode colocar em risco a coletividade como um todo e pode colocar em risco um programa maior de saúde pública de erradicação de uma doença. Eu não estou falando disso. Estou falando de dois direitos fundamentais em suposta situação de litigiosidade que atingem apenas uma pessoa e mais ninguém. E neste caso, nesse específico caso, que é muito particular, os teóricos de direitos fundamentais conferem uma especial prevalência à harmonização prática feita pelo próprio titular, a concordância de direitos feitas por aquele que é o único atingido
por a sua escolha. E a razão de ser deriva da própria dignidade da pessoa humana e do mínimo de autonomia existencial e de busca da felicidade. Doutora Cláudia, eu creio que Vossa Excelência, em termos de matéria fática, não entendeu o pressuposto da minha indagação. Não é de um modo geral, eu até frisei isso. Eu estou me referindo a uma criança de 6 meses. É este o caso. Ou a hipótese de uma pessoa que está absolutamente inconsciente. É este o caso. Claro que se a pessoa está consciente, como todos os que foram mencionados na tribuna, uma cirurgia, etc., é evidente que esse argumento é aplicável. A indagação que eu fiz é quando a pessoa não consegue manifestar a vontade porque está impossibilitada. É isso. E há, para sua reflexão posterior, um outro direito fundamental que é complexo nesse caso, que é o dever do médico, nas hipóteses em que não há liberdade de consentimento. Por isso que essa teoria não se aplica a esses casos. Eu queria responder, ministro Dino, mas fora do meu tempo, só uma resposta. São mais ou menos... O tempo é de Vossa Senhoria. O tempo ruge. Para a redarguição. Na verdade, são 3 filtros, em tese, na questão das testemunhas de Jeová. A primeira é do maior capaz, consciente, que externa a sua vontade, e esses 2 casos é que estão aqui submetidos à repercussão geral. Um segundo, que seria intermediário, seria do maior capaz, que externa a sua vontade livremente consentida, mas o faz por meio de um documento que ele porta. Esta situação intermediária, ministro Dino, a gente poderia fazer uma equivalência com o doador de órgão. Então, eu, na minha carteira de habilitação, posso dizer que sou doadora de órgão e essa minha manifestação de vontade constante do meu documento de habilitação vai valer. Então, eu faria esta equiparação, mas esse não é o caso sob repercussão geral. E um terceiro filtro, e aí sim, impossível não concordar com Vossa Excelência, um hard case ainda mais difícil é a questão do menor. E aí entra a questão do papel dos pais na formação religiosa dos filhos. Essa envolve outros direitos fundamentais em situação de antagonismo que não se colocam neste momento. E aí já não tem a questão da mesma titularidade, por isso que não abordei. Mas eu, na coluna do meio, que seria o documento, eu equipararia a carteira de motorista. E se eu entender que o documento do testemunho de Jeová não vale, então a minha carteira de motorista, autorizando a doação de órgão, que é uma política pública importantíssima, também não valeria. Não acho que esse seja o caso. Na linha da questão da ponderação dos direitos fundamentais, para além dessa peculiaridade da mesma titularidade, aqui há uma segunda peculiaridade, ministro Flávio, que não há a disposição do direito à vida. Porque daí a gente entra numa outra questão de direitos fundamentais, que é sobre a renunciabilidade dos direitos fundamentais. Posso eu renunciar ao meu direito fundamental à vida, à liberdade? Posso optar por ser escravo? Posso optar por morrer? Esse é um debate dificílimo em teoria dos direitos fundamentais, mas ele não se coloca aqui. E por que não se coloca? Porque as testemunhas de Jeová não desejam morrer. Elas não querem morrer. Elas não abrem mão do seu direito fundamental. Não há renúncia ao direito fundamental vida. O que há aqui é a assunção de riscos calculados derivados da liberdade religiosa. E aqui abro um parênteses. Porque toda vez que falamos em tratamento médico, falamos da assunção de riscos. Se eu opto por me submeter a uma cirurgia plástica estética, eu assino um termo de consentimento de risco, ministro Fachin. Porque uma pessoa a cada 10 mil não volta da sedação, não volta da anestesia. Não há procedimento cirúrgico nenhum isento de risco. E nem por isso eu sou proibida de me submeter a um procedimento estético. Eu desconheço uma pessoa diagnosticada com câncer que não possa escolher não se submeter à quimioterapia, considerada as consequências desse tratamento. Muito embora isto implique na assunção de um risco maior do evento que não se deseja, que é o evento morte. Eu também posso me voluntariar a um tratamento experimental de uma determinada doença e, com isso, me submeter ao risco de este tratamento me levar ao evento morte, que eu não desejo. Mas assumir riscos faz parte de todo e qualquer procedimento médico. E não compete ao médico
substituir o paciente, entendemos nós, na escolha dos riscos que ele está disposto a correr. Hoje, por exemplo, há uma linha de pessoas que não se submetem mais à remoção da próstata em câncer de próstata. Opta-se pelo acompanhamento ativo. É uma escolha com riscos, mas uma escolha possível. E não existe um médico que possa obrigar a pessoa a escolher por tratamento outro. Então, indago a vossas excelências. Por que essa escolha de risco é legítima em tantas hipóteses, mas quando a razão de ser é a fé, encontra-se uma resistência? Nesses casos que a pessoa, primeiro que a senhora mencionou, maior, capaz, etc., é claro que a vontade do paciente não pode ser subordinada do médico. Estamos de acordo. As situações são outras, que são os hard cases. E eu indago a senhora pode vender seu rim? A senhora pode vender sua córnea? A senhora pode colocar um anúncio na internet, estou vendendo meu rim, estou vendendo minha córnea. Por que eu faço essa pergunta de colisão radical de direitos fundamentais? Para lhe dizer que o caso não é tão simples quanto aparenta. Porque a senhora não pode vender seu rim. A senhora não pode vender sua córnea. Mesmo a senhora sendo maior, capaz, inteligente, a senhora não pode. Porque há limites legais. Então, nem tudo é disponível quando se fala do corpo. Apenas para me lembrar isso. Respondendo a Vossa Excelência, é porque não há o direito fundamental de gerar lucro a partir da alienação do corpo. Mas eu tenho o direito fundamental de professar a minha crença e de me autodeterminar segundo a crença que eu professo. Então, talvez a comparação... sei que foi no limite, esgarçando o fundamento, mas talvez a comparação não revele a sinceridade, a honestidade e a centralidade. E muito do que se resiste, e a colega que me antecedeu falou muito bem, a partir do momento em que a recusa ao tratamento veio acompanhado da motivação religiosa, a AGU sumiu. Ela foi intimada 17 vezes a falar e ela sumiu. E aí, com todo respeito, ministro Dino, não podemos ignorar o fator da pré-compreensão do fenômeno religioso mesmo, da heterodoxia, da não aceitação do diferente, do dogma que foge do ordinário, que motivou a perseguição às testemunhas de Jeová pelo mundo todo. Não se compreende, não se aceita. Mas a fé e os dogmas de fé não são racionalmente apreensíveis. Para muitas pessoas, idolatrar uma estátua não faz sentido nenhum. Para outras faz. Para umas pessoas, receber um pedacinho de pão na boca não faz sentido nenhum. Para outras, é o Deus vivo. Para muitas pessoas, um copo de vinho nada fala. Para outras, é o sangue. E para muitas pessoas, receber um tratamento, uma transfusão forçada de sangue, é uma violação. E aí aproveito para completar o colega que me antecedeu, há um trauma gigante das transfusões compulsórias recebidas por testemunhas. Fala-se em morte em vida, dada a centralidade, a honestidade desse dogma para as aderentes. E é por isso que elas se socorrem das Supremas Cortes como instrumento de proteção da sua própria sobrevivência enquanto crença legítima e tradicional. Então, o que pedimos nesse caso é o desprovimento do recurso do Amazonas, e aqui, com todo respeito, o procedimento é custeado pelo SUS. Só o que ele quer é uma transferência de domicílio. Não se justifica não dar, porque não se faz cirurgia de alta complexidade em Manaus. Toda e qualquer cirurgia precisa ser fora. Por que não mandar para o interior de São Paulo, onde não se faz com sangue? A pré-compreensão precisa ser vista. A gente precisa tirar a pré-compreensão de debaixo do tapete e entender que ela se faz presente nessas situações. E no caso de Maceió, tanto era absurdo que a cirurgia já foi feita. O evento morte que não se desejava não ocorreu, o que apenas revela e acentua a arbitrariedade da negativa estatal.